disse 5 dias. Mas será difícil sobreviver aqui sozinho porque pode haver inúmeros monstros lá. Locke perguntou a Ken o que eles iriam fazer, e Ken sugeriu fazer um teste primeiro. A palavra teste não deixou Locke nem um pouco feliz, mas sim o deixou ainda mais nervoso. Afinal, ele pensou que teria que passar novamente pela mesma coisa que na segunda masmorra. Frustrado, Locke perguntou a Ken se ele o tinha ouvido no escritório, e perguntou se ele iria fazê-lo passar por esse tormento novamente. Mas Ken disse que acabara de receber um novo item e que era normal verificar suas ações agora. Locke ficou feliz que Ken iria testar o item, e não ele. Ken sugeriu encontrar um lugar tranquilo para testá-lo. Nas profundezas da floresta, Ken convocou seu guerreiro esqueleto. Locke o cumprimentou calorosamente e percebeu que o esqueleto havia preparado sua armadura. Enquanto Locke decidia brincar com o esqueleto, Ken procurava algo em seu inventário. Ele preparou a máscara do ceifador. Com a máscara ele pode controlar e se vincular a AOS mortos-vivos. Ken colocou sua máscara e recebeu a máscara de conquista do ceifador. O poder mágico de Ken aumentou e ele achou que isso já era uma boa adição. De repente ele percebeu um fio que o ligava ao guerreiro esqueleto. Mas como Ken disse anteriormente, ele nunca tinha visto a máscara em ação, então não sabia o que fazer. De repente o fio conectou-se ao sistema nervoso de Ken. E abrindo os olhos, Ken viu Locke na sua frente, que estava brincando com o esqueleto todo esse tempo. Locke continuou a ter uma boa conversa com o esqueleto, sem saber que Ken já havia se juntado a ele. De repente, o esqueleto falou e ordenou que Locke retirasse a mão. O pobre Locke deu um pulo para trás e disse horrorizado que o esqueleto havia aprendido a falar. O soldado esqueleto começou a andar estranhamente. Locke perguntou surpreso por que ele estava se movendo de forma tão estranha. De repente, o pobre esqueleto caiu no chão, e Locke pensou que ele havia morrido, e começou a verificar com o pé se estava vivo. Ken percebeu que controlar o guerreiro esqueleto era mais difícil do que ele pensava. Enquanto os rapazes verificavam a máscara, um grupo discutia o que fazer. Um cara chamado Alex disse que eles não sabem quais monstros podem aparecer aqui, então precisam agir devagar. Ele sugeriu que eles apenas vigiassem por alguns dias. Ele achou que seria sensato unir forças com outros para sobreviver. Eles olharam para os outros jogadores e decidiram que pensavam o mesmo. Alex: pensei que não importava. Ninguém aqui tem a mesma influência que a Guilda do Messias. Então estar no meio da multidão parece mais inteligente. O cara decidiu convencer os outros para que sua guilda pudesse focar na caça. Voltemos ao OS nossos rapazes que ainda praticavam a máscara. Locke lutou contra o Goblin, que morreu imediatamente ao acertá-lo. Ele decidiu que não havia necessidade de se preocupar porque havia apenas um monte de monstros fracos nesta masmorra. Justamente quando ele pensou que tinha simplesmente ficado mais forte, o soldado guerreiro cortou 2 goblins em um instante. E novamente o nariz do pobre Locke foi limpo, e ele parecia arrasado com o esqueleto. Ele olhou para trás e viu como Ken controlava esse esqueleto e pensou que ele era um monstro de verdade. No início, até andar foi difícil para Ken, embora ele ainda caia às vezes. Mas veja como ele começou a correr e também a lutar com uma espada. Guerreiros esqueletos convocados não são brincadeira, mas agora ele pode controlá-los diretamente. É demais. Locke decidiu que isso era injusto, porque alguém estava lutando contra monstros perigosos como um tanque, de frente, enquanto ele estava escondido em um lugar seguro com sua máscara. De repente, um enorme guerreiro esqueleto foi convocado. Locke ficou muito surpreso que, estando em tal estado, Ken conseguiu convocar outro guerreiro esqueleto. Ken pensou que, embora fosse capaz de usar a habilidade de invocação enquanto estava conectado ao esqueleto, ele gastou o triplo de sua energia mágica para fazer isso. Ele pensou que provavelmente não seria capaz de usar a habilidade sangue envenenado, esqueleto neste estado. Ou seja, Ken perguntou a Locke como estava sua condição. Locke respondeu insatisfeito que boas maneiras são quando você olha na cara do seu interlocutor quando fala com ele. Ele disse que não gosta que até os ossos comuns o ignorem. Ken de repente apareceu atrás de Locke e perguntou se ele gostou quando se comunicou com ele assim. Ken parecia mais legal com essa máscara. Locke saltou para o lado surpreso, e Ken perguntou mais uma vez como estava sua condição. Ele respondeu que se sentia melhor agora que lhe havia ensinado uma lição sobre boas maneiras. Mas depois se assustou e disse que estava falando isso para monstros. Ken respondeu calmamente que como estava tudo bem, eles poderiam sair daqui. Mas isso irritou Locke, porque como ele disse, ele lutou como um louco todo esse tempo. Ele perguntou a Ken por que eles deveriam sair daqui e o que dizer daqueles orcs que ele derrotou. Ken colocou sua máscara de ceifador e disse com um sorriso que isso era apenas o começo. Locke imediatamente ficou com medo e começou a mentir que seu corpo não estava bem. Ele começou a fazer um diagnóstico para si mesmo e decidiu pela anemia. E aí, de repente, a cabeça dele começou a girar. O cara mente e não cora. O guerreiro esqueleto começou a cutucar Locke com sua espada. E Locke, assustado, perguntou o que ele queria. Ken, através do esqueleto, disse que como estava anêmico, lhe daria ferro.
Irritado, Loki disse que simplesmente o cutucou com sua espada. O ferro ainda vai parar no seu corpo. O esqueleto disse corretamente. Loki começou a gritar com ele. E Ken decidiu que já que ele estava gritando daquele jeito, isso significava que ele se sentia muito melhor. Ken se virou e ordenou que Loki o seguisse para que pudessem se preparar. Loki estava com raiva por não poder fazer nada com Ken e apenas obedecia o tempo todo. Ken e Loki pegaram machados e começaram a derrubar árvores. Loki se perguntou no que Ken estava pensando, porque desde que entraram na masmorra, tudo o que ele fez foi derrubar árvores, não monstros. No segundo dia, as equipes começaram a caçar os goblins que encontraram. Também no terceiro dia, todos os jogadores continuaram a lutar. Um dos jogadores disse que inicialmente esta é uma missão de sobrevivência, mas não deveria ser assim, e que não existem tantos monstros como de costume. Alex disse que a missão ardente estava na masmorra A+, mas aqui, quando estão todos juntos, ficam muito relaxados. Ele percebeu que algo estava errado aqui, e decidiu explorar o território apesar de poder ser perigoso. E Ken elevou seu nível mais uma vez, e o mensageiro do submundo gostou de sua incrível essência e lhe enviou uma recompensa. A habilidade de Rally do guerreiro coroa a força dos guerreiros esqueletos e o número de esqueletos convocados. Os efeitos serão multiplicados junto com o aumento na classificação da habilidade. Depois de adquirir uma nova habilidade, Ken imediatamente disse a Loki que era hora de seguir em frente. Loki disse que eles poderiam usar tudo isso, já que trabalharam tanto ontem para construí-lo. Mas Ken disse que a situação havia mudado e ele revisou o plano. Loki perguntou como a situação havia mudado. Talvez mais monstros tivessem aparecido. Ken, como sempre, não respondeu. Ele caminhou até o monstro e convocou vários guerreiros esqueletos ao mesmo tempo. Loki perguntou a Ken em estado de choque que ele só poderia invocar 5 esqueletos. Ken se virou e disse que antes era assim, mas agora tudo mudou. O grupo de Alex alcançou a pilha de orcs mortos que nossos rapazes mataram. Alex achou que parecia mais um massacre do que uma batalha e se perguntou que tipo de pessoa poderia fazer tal coisa. Enquanto pensava em quem poderia ter perdido, porque Alex havia reunido todas as pessoas talentosas, seu parceiro disse que viu algo do outro lado. Eles passaram por entre os arbustos e Alex perguntou o que viram ali. Toda a equipe congelou em estado de choque ao ver o enorme labirinto. Eles começaram a correr pelo labirinto e viram um bando de orcs mortos. Alex percebeu que este labirinto de madeira foi construído para atrair todos esses monstros para uma armadilha. Há ainda mais monstros lá fora, mas ainda não se compara ao interior do labirinto. Alex achou que tudo isso era tão diferente de todas as batalhas que ele tinha visto antes, e se perguntou o que esse cara estava pensando quando planejou tudo isso. Agora ele entendeu por que eles conseguiram relaxar tanto, apesar da busca esgotada, e decidiu reunir os jogadores restantes. Loki disse que não era exatamente seu estilo matar orcs assim, mas provavelmente depende da situação. Ele perguntou a Ken por que eles continuavam se movendo. Ele disse com desagrado que não iria mais construir tal labirinto, mas Ken o tranquilizou dizendo que eles não precisariam mais deles. Ken deu um tapinha na cabeça do esqueleto e disse que agora que sua força humana aumentou, armadilhas e labirintos serão uma perda de tempo. Reunindo-se em torno de seus guerreiros esqueletos, ele disse que agora seria mais rápido para ele simplesmente caçar os monstros. Loki estava feliz por agora poder mostrar suas habilidades a Ken enquanto eles capturavam monstros. Ken sacou sua espada e Loki imediatamente ficou preocupado, e disse que a anemia não o incomodava mais, então ele não precisava de ferro. Mas ele calmamente se virou para Loki e disse que iria liderar ele e seus soldados esqueletos. Loki disse que se for esse o caso, ele dará tudo de si, e não se importará com um cara desajeitado correndo na sua frente. Mas depois de alguns minutos, vemos como Loki já está exausto e mal consegue respirar. Ele mal fica de pé, e com a voz trêmula, pede a Ken que diminua a velocidade um pouco. Loki, cansado de correr, pede um descanso a Ken. Eles acabaram de começar, mas ele não consegue mais ficar de pé. Um dos guerreiros esqueletos passa por Loki, se vira e olha para ele de forma significativa. E então ele foge sem dizer uma palavra sobre o tormento de Loki. Loki ficou muito zangado com isso e gritou com ele, dizendo-lhe para não ousar rir dele. Ele se irritava facilmente. Todo suado, ele começou a pensar que tipo de pessoa Ken era. E de onde ele tirou tanta resistência, embora esse não fosse o ponto, seu estilo de luta era completamente diferente do dele. Loki ataca de frente com as próprias mãos e, portanto, sua resistência se esgota rapidamente. Embora esse cara ataque seu oponente por trás e evite danos facilmente, um estilo de luta eficaz. É triste, mas Loki também queria aprender esse estilo, afinal é mais eficaz. Ken se virou e olhou para Loki, que ainda estava atrasado, e perguntou qual era o problema, e perguntou zombeteiramente se ele não iria mostrar suas habilidades para ele. Loki não ficou particularmente feliz por Ken ainda se lembrar da fortuna